Deixa eu ver a entrevista do Inestrosa aí na chegada ao aeroporto, chegada ao Rio de Janeiro, para fazer os exames e assinar com o Vasco. Nesse momento, Marino Inestrosa a caminho aqui. Nesse momento, a gente vai ajustar a nossa Louis câmera Vuitton. aqui agora para receber ao vivo Marino Inestrosa. Boa noite, Inestrosa. Seja bem-vindo ao Vasco da Gama. Claro, além da sua expectativa de jogar com a camisa do Vasco, você no embarque falou sobre 3 dias em relação a essa negociação que deu certo e o Vasco cumpriu todas as exigências, as promessas. Queria saber quais foram essas promessas e a sua expectativa. Obrigado. Boa noite a todos. Primeiramente, estou muito feliz de chegar aqui nessa hermosa cidade, né? Também estou muito feliz também de poder vestir essa hermosa camisa, como é a camisa do Vasco. E, bom, eu acho que tudo começou com o amigo meu, Johan Rojas. É que além de um idioma parecido que já facilita a adaptação, ele já jogou no Brasil, né? Então, por isso até que às vezes parece até que ele tá falando português de fato, né? Ele mandou uma mensagem para mim bem cedo que o professor queria falar comigo. Aí eu dei o número dele para o professor, aí ele ligou para mim. Nossa, isso para mim foi muito bom, porque eu já tive várias conversas já com vários times e nenhum time ainda tinha falado comigo, o professor, né, para falar para mim como que ia ser tipo o processo, o que era que ele queria fazer comigo e tudo isso. E o Diniz falou para mim, assim, cara, e eu fiquei muito confiante, porque para mim é muito importante, sabe? O que o técnico fale para você, aquele que... Ele já tava, tipo assim, praticamente encaminhado, né? Com o Boca Juniors, tinha tudo pra ser o reforço, né? Do Boca Juniors pra essa temporada. E parece que desandou de última hora lá. E aí o Vasco atravessou, botou um pouco mais de dinheiro, botou uma forma de pagamento mais atrativa, né? Tô vendo que você anunciou mesmo, que vocês estão falando que anunciou. Pra melhorar em você, ou aquilo que você vai aportar no time, né? Então eu fiquei muito feliz por isso, e eu acho que isso foi também o detonante para eu decidir vir para cá. Todo mundo sabe que o Diniz queria muito a sua contratação já há muito tempo, e ele já falou isso várias vezes. Quero saber quantas vezes ele te ligou e o que nessas conversas assim ele foi o que mais chamou a atenção nas conversas com o Diniz para você chegar aqui hoje. Não, ele ligou para mim essa manhã, ele falou para mim o que ele queria fazer comigo, que queria fazer que eu aumentar meu nível, né? Então eu fiquei muito feliz por isso, e a gente só falou esse dia, aí depois a gente falou o outro dia, e aí já tinha tudo certo para vir para cá. Bem-vindo, Inestrosa. Você dá um salto no nível de dificuldade em relação ao futebol colombiano, chegando no futebol brasileiro. Com qual mentalidade você chega ao Vasco? E esse ano é o ano de Copa do Mundo. Você tem Copa do Mundo em mente, tendo em vista que tem 2 companheiros de Colômbia no Vasco que foram convocados na última convocação? 2 que foram convocados, mas tem mais companheiros colombianos, né? Moleque, o Vasco tá montando um time cheio de colombiano, mano. Cheio de colombiano. E eu vou te falar, eu gosto da ideia. Gosto da ideia. Eu já veio do time também, o mais grande da Colômbia, o mais campeão. Eu sei o que é vestir uma camisa pesada, né? Uma camisa do Vasco. Então eu acho que eu vou ser a mesma pessoa que fui lá. Eu acho que se posso melhorar um pouquinho mais, eu sei que eu vou melhorar com o Diniz. Ele falou para mim que ele ia fazer tudo aquilo que ele podia fazer para conseguir meu nível máximo. Então eu estou muito confiante por isso. Eu vou fazer o mesmo que sempre faço no campo e também nos jogos. E nada, eu acho que vou me divertir muito aqui com meus companheiros também, que também tem uns companheiros muito bons também, tem colombianos também, que isso é muito bom também para mim, para me adaptar. Ele é meio piroca, né? Ele é meio piroca. Tipo assim, todas as entrevistas que eu vi dele até agora, ele tem esse jeito meio irreverente, autoconfiante. Que de certa forma eu acho que tem que ter esses malucos no elenco também. De certa forma tem que ter esses malucos no elenco também. Agora, não basta só ser maluco, né? Tem que ser maluco e jogar bola. O Lloyd, por exemplo, ele era só maluco. O Inestrosa é evidente, né? Ainda que ele esteja no começo da carreira, já tem uma carreira muito melhor que a do Lloyd. Então, pô, era pretendido por
outros clubes também, do Brasil e fora, mas tem que jogar, mano. Tem que jogar, entendeu? Muito mais rápido. Então, eu acho que vou fazer o mesmo. Vou ser um Marino que era lá na Colômbia, vai ser aqui também no Brasil. Obrigado. Deus abençoe a todos vocês. Amém. Boa noite. Aí, pô, Foda, pô. Achei humilde, achei educado. Deu uma entrevista ali no Sapatinho, falou sobre o momento, falou sobre a chegada, falou tudo que ele tá pensando, né? E é isso, mano. Acho que esse é o caminho. Deixa eu ver o anúncio que o Vasco fez. Já com os bagulhos de agora, mano. Maneirinho. Tá aí. Tipo assim, pra mim faz todo sentido. Vocês sabem que eu sou até bem corneta com o Vasco, eu pego no pé mesmo, justamente porque eu, amo o clube. Só que eu vou falar na boa. Pra mim é o tipo de contratação que mais me agrada, que mais faz sentido. O Vasco tá montando um ataque que tem tudo pra ser jovem, mas não ao ponto de inexperiente. Se você for olhar hoje, talvez o ataque do Vasco fique sendo titular ali o Andrés Gomes por um lado, o Brenner centralizado e o Inestrosa na outra ponta, tendo o Nuno Moreira também como opção. Pô, o mais velho aí tem o quê? 26 anos. O Andrés tem 23, o Inestrosa tem 23. Então, mano, a gente tem que entender que o Vasco tá numa situação financeira de reorganização. O Vasco não é um clube que compete com os mais ricos do Brasil, nem de perto. O Vasco tá numa prateleira bem abaixo hoje em relação a isso. E o Vasco precisa começar a trazer jogadores que deem um retorno técnico dentro de campo e que, se saírem, eles têm a possibilidade de gerar um retorno financeiro fora de campo. E eu acho que essas contratações têm essa pegada, né? De jogadores que tem um potencial de, quando acabar a passagem, serem revendidos por mais. Eu me acostumei a ver o Vasco trazendo jogadores pro ataque que até desempenhavam, mas que já estavam vindo pro Vasco no final de carreira. Pô, Maxi Lopes, era óbvio que o Vasco nunca ia fazer dinheiro com ele. Luiz Fabiano, a mesma coisa. O próprio Germancano, ainda que tenha rendido muito aqui, já chega com uma idade avançada. Verratti, a mesma coisa. E agora o Pedrinho tá tentando fazer uma linhagem diferente, trazendo jogadores jovens com um potencial de evolução. Hoje o Andrés Gomes vale mais do que valia quando chegou, e o Vasco já confirmou a compra dele. Nuno Moreira, a mesma coisa. Chegando o Brenner agora, chegando o Inestrosa. Claro que ainda precisa contratar. Para mim, o Vasco tem um time desequilibrado. O Vasco precisa contratar principalmente para posições que compõem a defesa. Eu acho que o Vasco precisa de lateral. Eu acho que o Vasco precisa de mais zagueiro, precisa de volante. Não sinto o Vasco como um time seguro, para ser muito sincero. Só que vejo com bons olhos, mano. E é difícil eu ver com bons olhos assim, quando o assunto é Vasco. Só que eu tô gostando, mano. Eu tô gostando. Muito se debateu, né, nas últimas horas, principalmente por alguma obsessão que o Mauro César criou, e muito me entristece, porque o Mauro César, mano, quando eu cresci, né, acompanhando futebol, ele era das referências, assim, falando de futebol. E hoje eu vejo que, mano, ele se tornou um influenciador de time, que até parte da torcida do próprio time que ele se tornou um influenciador não consegue entender o comportamento dele. É toda hora de picuinha, quando ele pega pra falar sobre um clube, e ele, moleque, entra num personagem de enfrentamento que não faz tanto sentido. E me pega muito, né, esse debate da recuperação judicial do Vasco. O Vasco realmente está, de fato, em recuperação judicial, assim como outros clubes, né? Todos os compromissos da recuperação judicial estão sendo honrados, que é a preocupação, porque se o Vasco não honrar esses compromissos, ele se coloca numa situação calamitosa de poder ir à falência. Então, todos os compromissos da recuperação judicial estão sendo honrados. É uma recuperação judicial que teve uma aprovação de mais de 97%, a qual já foi dito que boa parte da renda do Ryan vai servir como garantia para que, se, mano, deu uma merda, a gente não recebeu um dinheiro que esperava receber, teve uma penhora, teve um bloqueio, a gente já vai ter esse dinheiro separado justamente para continuar o pagamento mensal de tudo relacionado à recuperação judicial. Agora, algumas pessoas estão confundindo a recuperação judicial com uma forma de inviabilizar o clube, né? Acha que a recuperação judicial é vender absolutamente todos os jogadores para botar todo o dinheiro na recuperação judicial e botar meia dúzia de candango que tava na rua para jogar no time, ser rebaixado para a 5ª divisão, ficar inviabilizado, não receber dinheiro de cota de televisão, não receber dinheiro de premiação. É evidente que a recuperação judicial não é isso, né? Mas, sei lá,
me pega muito. Hoje eu vi um tweet que faz muito sentido. O Vasco ficou 25 anos na merda, devendo todo mundo, fazendo contratações sem pé nem cabeça, sem honrar nenhum tipo de compromisso. Só que como não tinha nenhuma previsão, ainda que mínima, de melhora, ninguém tava incomodado, né? Tava tudo bem. Aí agora que o Vasco continua na merda, mas entrou em recuperação judicial, acordou um pagamento de forma mais organizada, com deságio, e que tá honrando esses compromissos, mas com um mínimo de expectativa de melhora, não pode. É um problemão. Eu fico muito curioso de entender a linha de raciocínio que essa rapaziada opta por escolher, né? Enfim,